Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo também simultaneamente pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Vai o convite para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa a partir de agora. O número do WhatsApp é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo aí das suas interações nas redes sociais. Segunda-feira, iniciando mais uma semana por aqui, vamos com muito empenho, com muita dedicação, apresentando os nossos convidados para análise e para as análises e também os debates de hoje. Segunda-feira é dia de engasgar, né, minha gente? Com a gente, o advogado doutor Alfredo Scaff Filho, ex-delegado de polícia. Tudo bem, doutor Scaff? Seja bem-vindo. Desculpe os tropeços. Mauro, obrigado vocês, ao Fausto, a Zenilda, a todo o staff do programa. É um orgulho para mim estar aqui debatendo com você as notícias aí do dia e da semana. Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o Diego Pettinazzi Rodrigues, vice-presidente de negócios estratégicos do World Trade Center São Paulo Business Club e também membro do conselho do World Trade Center Association para a América Latina. Seja bem-vindo. Diego, tudo bem? Mauro, prazer te ver novamente. Obrigado pelo convite. Doutor Scaff, Sanches, doutor Walter, obrigado. Satisfação conhecê-los aqui. Muito obrigado pela presença. Seguindo com as apresentações, doutor Flávio Sanches, advogado, responsável pela área de Direito Tributário do CSMV Advogados. Doutor Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Prazer é nosso também. É uma honra estar no programa junto com o Diego, com o Scaff. Boa tarde, Siglione, Zenilda. Estamos à disposição. E também com a gente o jornalista Walter Siglione, vice-presidente da TV Aberta de São Paulo, também integra a Comissão de Segurança Nacional da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Siglione, tudo bem? Como é que são as coisas? Mauro, feliz estar com você, estar com o doutor Alfredo, o doutor Flávio Sanches e o doutor Diego, que cuida do World Trade Center. E um abraço, né, Zenilda e o meu querido Fausto Camunha. É um prazer estar com vocês, discutindo com essa mesa seleta temas tão importantes. Então vamos lá para o nosso primeiro tema, 12:03 agora, no programa Gente que Fala, em mais um capítulo da guerra da vacina. No Brasil, o governo de São Paulo aguardará até o dia 22 para apresentar o ensaio completo da Coronavac, para pedir o registro emergencial do imunizante na Anvisa e assim pressionar a agência a autorizar o seu uso. Na sexta-feira agora, a OAB apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma possível omissão do Ministério da Saúde pela demora do plano de vacinação. E, segundo a ação da OAB, o governo não pode eleger alguns imunizantes em detrimento de outros e sem uma motivação técnico-científica. Siglione, eu começo com você, a primeira parte da nota, que diz respeito ao ensaio completo da Coronavac. A ideia do governo de São Paulo era apresentar o resultado dos testes de eficácia amanhã, dia 15, mas optou por adiar para a semana que vem, dia 22, para apresentar não só o teste de eficácia, o resultado dos testes de eficácia, mas também o ensaio completo da Coronavac. A gente tem que lembrar aqui o seguinte, que se o registro da vacina lá na Administração Nacional de Produtos Médicos, que é, digamos, a Anvisa da China, se isso acontecer, e isso é muito rápido, a tendência é que demore 3 dias, isso vai criar uma pressão sobre a Anvisa aqui, porque existe uma legislação, aquela de fevereiro, do começo do ano, que diz que a agência tem que analisar também em 3 dias, em 72 horas, qualquer produto, qualquer fármaco contra a Covid-19, se esse produto tiver sido aprovado por alguma outra agência, seja americana, japonesa, chinesa, europeia, enfim. Como é que você avalia tudo isso? Obrigado pela pergunta. Eu queria lembrar também que eu tive à frente da Cruz Vermelha Nacional, né? O que a gente trabalhava ali? A questão de pandemia. Fui porta-voz e presidente uma época. O que eu vejo aqui, essa normatização, que é do começo do ano, ela é importante, inclusive, para as questões orçamentárias.
Lá no começo do ano, não se pensava muito pouco na questão do Covid e o orçamento tinha que ser designado para isso. Então, nasceu todas essas iniciativas, muito válidas. Mas a gente não fez as questões de protocolo. Não se fez testagem, a gente não fez a testagem básica e depois, para depois podermos, o que está acontecendo agora, fazer uma setorização, um apanhado. A gente foi no tiro, né, Mauro? Tudo foi no tiro. Tem hora que o governo federal tira ministro, hora que a questão dos índices eles macularam, não se conseguia enxergar. Agora é importante a gente ver uma situação. Além da testagem que não foi feita, a gente não tem um nível de virulência desse vírus. Esse vírus é muito rápido, ele vem do Oriente para o Ocidente, ele vem com uma rapidez violenta. Estamos na segunda onda. Não se teve testagem, não tem protocolo, agora é importante a gente começar a fazer a vacinação. Eu sei que a Anvisa tem critérios e são excelentes, mas a gente está com um tempo muito contado, né? Na hora que se começar a ter a segunda onda no Brasil, na hora que se começar, e se a gente sair para o dia 25, que o Dória está querendo fazer aqui, a vacinação, ela precisa ser feita de forma rápida e efetiva. Aí tem que ter uma ação do SUS. Nada está sendo feito até agora. A gente não vê plano, o STF precisa ficar brigando, tem que apresentar plano nacional junto ao SUS e a gente vai passar pelas festas e essa coisa vai piorar em janeiro. Então, assim, é importante se fosse uma condição natural, normal. Agora tem que correr mesmo. Eu não sei como é que vai acontecer, porque tudo está sendo muito diferente agora. Doutor Scaff, agora a segunda parte da nota, que se refere a essa ação da OAB. A OAB foi ao Supremo Tribunal Federal por compra de vacinas da Covid-19 com registro no exterior, apontando a omissão do governo federal em razão da demora em fornecer um plano nacional de imunização. Sua avaliação, doutor Scaff? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a OAB, que está envergonhando a classe, ela só ratifica que ela não trabalha para os advogados. Porque é muito engraçado, Mauro, em toda a pandemia, nós tivemos advogados passando fome. E não houve um minuto de microfone de nenhuma liderança estadual ou nacional do OAB para saber se os advogados precisavam do auxílio emergencial ou não. Não houve sequer uma discussão, Mauro. Não houve discussão quando fecharam os escritórios de advocacia, como se fosse a coisa mais normal do mundo, daquele que é instrumento da cidadania, justo numa situação de hipossuficiência, que é a pandemia. Sinceramente, Mauro, essa OAB partidarizada e parcial que está defendendo e não tem a mínima vergonha na cara de defender interesses privados. Porque eu te pergunto, Mauro, qual a legitimidade de uma instituição que defende e deveria defender e proteger os advogados de entrar com uma ação contra o governo, como se o governo não soubesse fazer plano nacional de vacinação? Nós somos referência no mundo em plano nacional de vacinação. Poliomielite, todas as outras vacinações no Brasil é referência da Organização Mundial da Saúde. Então, esse showzinho, essa coisa circense dessas pessoas que estão nos envergonhando a advocacia e expondo os advogados ao desrespeito, eu reprovo veementemente. E vou dizer uma coisa para você, Mauro. Essa ação, se eu sou, eventualmente, uma pessoa que recebe essa ação, eu não leio nem a primeira página, porque a OAB ela não tem ação direta de inconstitucionalidade, ela não tem a competência constitucional para discutir coisas do executivo, mas sim se uma lei é constitucional ou não. Completamente equivocada essa posição da OAB. Doutor Flávio Sanches, sua impressão sobre São Paulo preparar esse estudo completo para pressionar a Anvisa a aprovar a Coronavac, a partir do que dessa expectativa, né, de que a Anvisa chinesa aprovaria e aí eles teriam que, de fato, apreciar isso logo em seguida. Eu acompanho diariamente o assunto, né, como cidadão, e já como advogado faço um parêntese na fala do Scaff dizendo que eu compartilho. Eu acho que a OAB ela deveria, antes de uma feição política, sempre estar em primeiro plano defendendo a classe. E aí disso eu já trago para a questão aí
âmbito estadual e federal. O fato de os governos, cada um nas suas esferas, buscarem vacinar a sua população é ótimo, é louvável. A partir daí é que não se entende por que não se soma isso ao invés de medir força e desgastar um com o outro. Não há aí divergência de entendimento. Acho que todo mundo, e aí é a população, que são os representados, quem devem ser ouvidos, todos querem a vacinação. Então, como não há excedente, não tendo excedente, e sendo a vacina segura, como aparentemente está se chegando à conclusão que são, adote-se todas. A prova Coronavac, a prova Pfizer, faz tudo ser viabilizado, não há necessidade, ninguém vai levar louro por isso, não deveria. E quem se vangloriar de porque comprou, porque foi o primeiro, está tão errado quanto o outro que não quer deixar isso acontecer. Então, assim, vamos pedir às autoridades um pouquinho de respeito, um pouquinho de complacência e trabalho em união. Eu acho que é isso que a gente precisa. Diego, você que atua no World Trade Center em diversas frentes, entidade internacional, como é que os empresários têm visto toda essa polêmica no Brasil, esse bate-cabeça político por causa de vacina? É lamentável, né, Mauro e colegas aqui que comentaram super bem esse primeiro ponto que você puxou. Essa guerra das vacinas, na verdade, não deveria existir. Todo mundo está do mesmo lado, não tem um lado ou outro. Acho que o pensamento tem que ser genuíno e tem que ser mais macro no que tange a saúde da população nacional e mundial. Então, eu concordo com o Flávio quando ele disse que não devia ter conflito, né, que muito mais parece vaidade, né? Então, o olhar do empresariado tem um sentimento que existe, obviamente, a política em cima disso, existe uma guerra das vaidades dentro da guerra da vacina, né? E ao invés de concentrar esforços para ter agilidade e qualidade na distribuição da vacinação e somar ou multiplicar esforços, a gente está tendo aí esses impasses que novamente torna moroso, e dessa vez a gente não está mexendo apenas com a economia, está mexendo com a saúde da população de modo geral. Então, o olhar do empresariado, né, sutilmente aqui, humildemente falando, mais uma vez, frustrante, né, é um olhar frustrado. Meio-dia e 13, edição do programa Gente que Fala, que você acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações. Mais um tema por aqui. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse na sexta-feira que a reforma tributária está pronta e tem apoio para ser aprovada, mas não será votada porque entre aspas, a reforma do Maia, disse o deputado. Apesar de sua importância, parece haver um consenso informal entre políticos e empresários de que discutir a proposta da reforma tributária em meio à pandemia, com diversos setores da economia sendo duramente afetados, não parece ser a decisão mais lógica a ser tomada. Sim ou não, Flávio? Discutir ou não a reforma tributária nesse período de pandemia, porque diversos setores da economia estão sendo duramente afetados? Discutir sempre, né? Eu acho que é um consenso geral, o empresariado clama por isso, acho que a economia clama pela essa alteração, que é uma revisão mais drástica da nossa modelo de tributação. Se em determinados momentos a gente teve pequenas revisões na lei para tributos específicos, nunca podemos chamar isso de uma reforma tributária. E o que a gente está agora, numa discussão mais aprofundada, é sobre a reforma que realmente tenha o condão de eliminar tributos que incidem, muitas vezes, em cascata e desnecessariamente sobre fatos geradores semelhantes. Não dá para fazer um imposto único, como já se ouviu muito na sociedade civil, era uma bandeira do ex-secretário Sintra, mas é evidente que é possível uma simplificação. Também alguns criticam de que pode ser que se limite à unificação do PIS e COFINS,
mas, na verdade, quando isso vier a acontecer, é mais no sentido do começo do pavio, sabe? Porque é o primeiro, é o que está muito necessário de ser feito em razão de perdas ou ganhos sucessivos no judiciário, de parte a parte, entre contribuinte e Receita Federal, que deixou a tributação do PIS e da COFINS absolutamente confusa, e já é necessário uma recalibragem de alíquota. E, a bem da verdade, desde o governo Lula, passou por Dilma, passou por Temer, que, às vésperas de lançar essa unificação, teve aquele áudio vazado, que foi uma pena, porque era uma oportunidade em que isso poderia já ter sido tirado da frente. Mas, como eu dizia, isso é uma pequena... É importante, mas é o começo. Porque daí, a partir daí, você tem o que a gente chama de IVA ou algo semelhante a isso, acoplando-se tributos das esferas estaduais e municipal, ICMS e ISS, nomeadamente. Você tem o IPI, que já também é um tributo bastante velho e desgastado. Agora, quando você se propõe a fazer uma reforma até que ela venha a vigorar, há um tremendo cuidado, porque tributo bom é tributo velho. E a gente critica muito todos esses tributos, mas todos eles já têm quase sua pacificação no Poder Judiciário. Esse ano, durante a pandemia, o Supremo Tribunal tirou da prateleira um sem número de matérias e tem feito julgamento virtual em repercussão geral, e isso traz pacificação. E segurança jurídica é parte do que a gente está discutindo. Mas, sem me alongar demais, até porque tem ainda o ouvinte querendo ouvir outras pessoas, eu vou só fechar respondendo a tua pergunta, no sentido de que, durante a pandemia, é possível, sim, avançar em discussões. Eu não estou dizendo que está maduro para implementar. Nisso eu discordo do presidente Rodrigo Maia, que eu acho que soltou o comentário num afã de, quem sabe, ter uma aprovação ainda na sua legislatura, ali na presidência, a legislatura ele vai seguir, né? Querendo, talvez, o seu louro político disso, mas, assim, independentemente se ele vai deixar a cadeira, eu acho que não pode sair da pauta, e se não dá para esse mês, que realmente não dá, deve-se continuar as discussões, não está maduro para uma aprovação, diferente do que ele diz, porque tem setores como o de serviços que estão bastante desagradados, e eu posso até falar das três vertentes, do governo, do Senado, da Câmara, se necessário aqui nesse fórum. Muito obrigado. Agora, quando ele fala que a reforma está pronta, mas não será votada porque é a reforma do Maia, bom, é claro que não, como você destacou, não tem tempo para isso. Faltam 2, 3 semanas para o final do ano. Depois vem recesso do Congresso, e em fevereiro o Maia já não está mais. Pode ser que esteja o indicado dele, pode ser que seja o indicado do presidente Bolsonaro, mas o fato é que esta matéria, quando ele fala que está pronta, é aquela do deputado Baleia Rossi, não? Olha, aí é que está, né? A gente tem a do Baleia Rossi, a gente tem a relator Aguinaldo Ribeiro, a PEC 45, que na verdade é a do Baleia, né? A gente tem a do Senado, que é a PEC 110, e tem a lei, que é o projeto de lei, que é a 3887, que veio do Ministério da Economia. E aí a gente pega que todas elas realmente se convergem. O IBS, que é da PEC, do Senado, com a CBS, que é do Congresso, elas passam muito proximamente, por exemplo, da reunião, passando PIS/COFINS, depois, ao longo do tempo, esses outros tributos, estadual, municipal, IPI, que a do Senado é um pouco mais profundo, já quer acabar também com CSL, com outros tributos, mas no frigir dos ovos, elas não são diametralmente opostas, não. Diego, o fato é o seguinte também, né? O Maia fala que a reforma está pronta, mas não será votada porque é dele, mas também a do ministro Paulo Guedes só foi apresentada a primeira fase da proposta. Enfim, então não tem proposta nem do governo e nem da Câmara, essa é a verdade. E mais uma vez, a gente acaba barrigando decisões importantes. Obviamente que a pandemia veio como prioridade nesse ano, a gente não previa isso, mas a reforma tributária,
já é esperada há anos pelo empresariado, né? Assim como a reforma trabalhista foi super importante, a reforma administrativa também terá sua importância, a tributária é o que mais, talvez, torna aí o empresariado ansioso, porque o emaranhado tributário brasileiro assusta o brasileiro, assusta o estrangeiro que quer aportar, né, investimentos aqui. Então, essa barrigada não é nada favorável, né? De novo, existem prioridades, mas, de repente, isso caminhar em paralelo, né, como o Flávio comentou aí, todas as possibilidades de andamento, seria muito favorável, mas, infelizmente, mais um ano vai virar. Mais um ano vai virar ou mais um mandato vai virar e essa reforma pode nem acontecer até o fim do governo Bolsonaro? Não sei te dizer aí a bola essa de cristal resposta. Demais, né? O Flávio, o Dr. Scaff, o Dr. Walter podem me ajudar, mas eu espero que não, né? Tendo um pouquinho de esperança aqui, eu espero que realmente a gente consiga dar algum tipo de agilidade em tomadas de decisões que são importantes para a economia brasileira, né? Fazem bem, serão saudáveis para a economia brasileira. Dr. Scaff, sua avaliação. Olha, eu gostaria de avaliar, na verdade, esse ponto como todos os demais pontos em que o Rodrigo Maia fez uma gestão pífia, né? É uma pena. Ele é um grande articulador, mas intelectualmente falando, ele emburreceu a Câmara dos Deputados, porque essa briga entre Câmara, disputa de poder com o presidente da República, eu acho que quem quer ser executivo, Mauro, tem que se candidatar em 2022. O cara é eleito deputado federal, ele quer bancar o executivo e quer ser legislador junto. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. E outra coisa, Mauro, como é que pode o Senado aprovar, por exemplo, só para dar um exemplo, a lei que extingue o foro privilegiado e o Rodrigo Maia segurar 3 anos? Que desrespeito que é esse? Imagina se o Senado segura um projeto aprovado na Câmara, que é o representante do povo, por 3 anos. Que justificativa que existe para isso, a não ser simplesmente, entre aspas, né, sentar em cima? Quer dizer, eu já comentei isso em outros programas, em outras minhas falas, e quero deixar claro uma coisa para você, Mauro. Não é só um desrespeito ao Senado, é um desrespeito aos demais colegas deputados que são obstruídos de discutir a matéria. Um presidente de uma casa não pode barrar a discussão de uma matéria, né? Porque a vontade não é dele. Ele é um voto em 513. Ele representa uma parcela mínima da população do Estado que o elegeu, mas, na verdade, a legislação que ele confecciona é federal. Então, eu percebo que existe uma mudança de comportamento que precisa ter nas próximas eleições, da gente escolher pessoas que realmente estão vocacionadas a fazerem leis que tragam benefícios para as pessoas. E essas pessoas, Mauro, elas têm que ter um mínimo de intelectualidade. E só para citar uma outra passagem, que pena, né, Mauro? O legislador constituinte coloca vedada a recondução. Aí nós precisamos ir até a Suprema Corte, que não precisaria de um juiz tão experiente, basta abrir o dicionário Aurélio. Mas eles mataram o Aurélio, né, Mauro? 5 deles mataram o Aurélio, né? Então, eu vejo que a gente precisa realmente de mini reformas constitucionais urgentes e a tributária é uma delas. Walter Siglioni, digamos, não sei se a palavra correta é essa, que autonomia que um presidente de legislativo tem, como disse o doutor Scaff, de sentar em cima de uma determinada matéria por gosto pessoal, para impedir que ela vá adiante? Isso não acontece só no Congresso Nacional, mas acontece também em casos legislativos Brasil afora. Por que ocorre isso? Olha, é difícil falar, porque os nossos que me precederam falaram muito bem, o doutor Scaff, o Flávio falou extremamente bem. Eu gostei muito da fala do Diego, da área empresarial. Tem um lado, viu, doutor Scaff, eu concordo muito com o que o senhor fala, né? Falta nas casas legislativas, falta a visão do jurídico, por isso que o país está judicializando. Não sei se os demais concordam, tudo cai depois no judiciário. E evidente, lá em cima, também a escolha é política, né? No fim, essa questão do Rodrigo Maia, ela politizou bastante
na troca agora. A gente discutiu se ele podia ou não ser reeleito. Isso não tem cabimento. Eu queria lembrar, até que escutar, pena que não dá tempo, a fala dos outros, porque a gente também está vivendo um momento da desvinculação de receita da União. 30% que o governo Temer deixou lá no passado. Né? Quer dizer, a reforma tributária ela é super, ela tem que sair já, mas não é de hoje, é de ontem. Né? E a reforma administrativa nem se fala. Mas eu queria até lembrar que vai ser bem difícil, porque quando a gente fala de reformas, a questão de tributo, fala na autonomia do Estado, da União, dos municípios, tem que se adaptar a isso. Né? Cada município, é difícil o cidadão entender. Eu fui candidato a governador, a gente demora para entender, mas as receitas advindas dos tributos estão cada um setorizado, Estado, União e município. Né? Então, a reforma tem que ser entendida, porque a charada fala que 30 anos demora tudo isso. Então, tem que começar para ontem. Mas eu concordo, doutor Scaff, concordo, entendendo que existe necessidade daquele que legisla, principalmente vocação ou não, tem que ter gente especializada lá dentro. Aliás, tenho brigado muito para a gente ter um advogado de prontidão quando se faz uma PL mesmo, porque às vezes saem as coisas tudo às avessas, né? E principalmente nas casas legislativas lá, na casa legislativa lá do federal, né? Está complicado. Ela é extremamente necessária, vai demorar para a gente adaptar. A pandemia, a execução do orçamento vai ficar para o ano que vem. Além dela ser aprovada, ainda tem que ver como é que vai executar, se for, né, no orçamento do ano que vem. Então, parece uma conversa meia torta, não se conversa, não se vai para frente e não se vê a realidade. Tem o Covid, mexeu com o orçamento e tudo vai para o ano que vem, porque agora, nesse orçamento, agora foi, se não me engano, em novembro, né, doutor Scaff? Então, é uma questão complicada, que já tinha que começar lá atrás. 12h27, você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e ainda nas redes sociais. Antes do nosso próximo tema, para análise, debate e discussão aqui dos nossos convidados, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que nos acompanha. Olha, pessoal, preste muita atenção. A Prefeitura de São Paulo está fazendo um alerta muito importante para toda a população. A pandemia do novo coronavírus não acabou. O vírus está em circulação em todas as regiões da cidade. Precisamos continuar seguindo todos os protocolos de segurança. Para quem precisa sair de casa, o uso de máscara é obrigatório. Máscara salva vidas. É importante manter a distância das pessoas para evitar qualquer tipo de aglomeração. É importante também manter as mãos sempre limpas, lavando com água e sabão ou usando o álcool em gel. Se você é jovem, redobre a atenção, redobre esses cuidados, evite contrair o vírus e infectar outras pessoas sem que você saiba. Porque ainda não vencemos o novo coronavírus, a prevenção continua sendo o melhor remédio, continue se cuidando e protegendo quem você ama. Mensagem da Prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo continua em quarentena. Agora vamos ao próximo assunto, 12h28. O nosso próximo tema é o seguinte: correm no Congresso algumas propostas para aumentar o período de quarentena para um juiz deixar sua carreira e se candidatar a cargos públicos, que hoje é de 6 meses, mas passaria até 6 anos. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, a Renata Gil, disse que uma alteração nesse sentido, nesse momento, parece uma coisa casuística. Abre aspas para Renata Gil, presidente da AMB, já existe uma quarentena prevista em lei. Nunca houve necessidade de alteração por qualquer fato concreto, afirmou a presidente da AMB. Ela está se referindo, Siglioni, ao que está previsto na Lei Complementar 64 de 1990. É isso, né? Já prevê essa quarentena, né? Os outros advogados estão aí, né? Me permitam, eu vou me ater, inclusive, a falar, pegar o restinho que eu falei na última fala. Judicializou, vem falando desde 2014, né? Num dos últimos debates que eu fiz da Globo, eu falo, o Brasil vai judicializar, e aconteceu isso, né? Agora, tem um outro lado que é muito político nessas. Eu conheço a presidente da MB, a Renata Gil, né? Tem um lado que está vendo as questões daqueles, como é o caso do doutor Scaff, né? Como é o caso do juiz Moro, são pessoas habilitadas que entendem de lei orçamentária, de execução, de Constituição, querer ficar próximo ao governo, ao cargo hoje do Executivo, que eu penso que o Moro aí está disputando. Então, tem aí uma situação, né? Uma situação muito difícil nisso tudo, né? Primeiro,
É importante a gente ter homens que entendam de fazer leis dentro da máquina pública, é importante. Se não for no executivo, pelo menos nas bases administrativas. Eu acho que aí está um pouco de medo. O Brasil alterou, o cidadão está começando a entender que é direito e dever. Eu não vejo, eu acho que não tem necessidade dessa alteração agora, ela já existe, mas que a gente tem necessidade de ter gente mais qualificada dentro do governo que entenda das questões constitucionais, as questões de leis. Eu falo, fui candidato a governador, tudo bem que os meus da época eram muito bons nisso, mas os que vieram depois, infelizmente, não entendiam nada sobre Constituição, não sabiam nada sobre a questão orçamentária. A gente vê uns debates pífios. É a hora de mudar tudo isso, viu? Eu meio coloquei na política, mas tem um fundo de política tudo isso. Doutor Flávio Sanches, a quarentena imposta a ex-juízes para a disputa de eleições deve ser ampliada hoje de 6 meses. Há propostas no Congresso Nacional para que isso se amplie até para 8 anos. Deve ser ampliada ou não? Eu penso que não. Se houvesse alguma ampliação, seria pouca coisa para preservar justamente o interesse público. E eu acho que aí é o inverso, né? Estão querendo preservar o interesse privado, restringindo a entrada no setor público. E eu acho que o setor público ele carece, sim, de quadros. As pessoas se sentem cada vez mais afastadas dessa atividade. E eu acho que quem decide caminhar a esfera pública, ela tem que ter vocação, ela, de certa forma, ela abre mão, apesar de um salário que, para a média nacional, é mais alto, mas muitas vezes, dependendo da carreira que a pessoa larga para fazer uma atividade pública, ela para além do dinheiro, ela está pensando, sim, em entregar alguma coisa para a sociedade. Então, um juiz, por exemplo, que abdica da sua carreira para fazer participar de alguma eleição, eu acho que isso deveria ser incentivado e não restringido. Doutor Flávio, se a gente fizer aqui um paralelo com aquela previsão constitucional que estabelece 3 anos de quarentena para um juiz para poder exercer a advocacia, a diferença não é muito grande? Para exercer a advocacia, 3 anos. Para um cargo público, 6 meses. Eu acho que tem que ser reduzida essa história da advocacia. É muito tempo para a pessoa abrir mão de uma livre atividade. Eu acho que é até incompatível com a Constituição. Mas uma modificação nesse sentido já seria mais difícil, porque é uma previsão constitucional, teria que ter uma PEC, né, para alterar essa. Sim, com certeza. Deve haver possibilidade? Não, possibilidade tem, dificuldade também. Eu acho que, nesse caso, pelo menos não. Você está pedindo uma isonomia de tratamento. Sim. Eu acho que são coisas absolutamente diferentes. E trazer isonomia só porque um me parece um pouco exagerado e trazer o outro para também ficar exagerado, pelo menos que ele continue tendo a viabilidade de um pleito que leve ele, se for a vontade popular. Doutor Scarpa, seu entendimento, ampliação ou não dessa quarentena para que juízes possam disputar eleições? Eu queria fazer um comentário e dividir em 2 partes muito rapidamente. Mauro, se o juiz sai da carreira sem aposentadoria para advogar, eu acho que não deveria ter nenhum dia de carência, porque ele precisa trabalhar. Ele não é aposentado, ele simplesmente se exonerou e resolveu advogar, como foi o meu caso. Eu me exonerei da polícia como delegado, o dia seguinte eu estava com meu número de OAB. Perfeito. Agora, o juiz que sai aposentado, Mauro, ele não pode fazer a influência do seu cargo de juiz para o dia seguinte competir com advogados, principalmente quem é advogado, que está começando a carreira. É uma desproporção muito grande. E é para isso que existe essa quarentena e eu acho muito correta. Até porque aquele juiz ou promotor que aposentou e vai voltar para a advocacia, ele está recebendo seus vencimentos. Essa é a grande diferença. Por outro lado, com relação à quarentena para disputar cargos políticos, Mauro, sabe por que isso está vindo à tona? Realmente já existe lei, já existe os 6 meses. O problema é o seguinte: você cutuca o poder político com decisões judiciais políticas. Esse é o grande problema.
Se os juízes pararem com decisões judiciais políticas para se projetarem na política, não haveria essa provocação do legislativo. O legislativo, Mauro, ele é muito sensível. Ele entende que isso deve ser aumentado por um motivo. Isso não é de graça. Isso não é uma perseguição. Isso é fato valorado. Qual é o fato? Decisão judicial. Qual é o valor? A decisão judicial é aquela que abre a geladeira e dá entrevista? Esse é o grande problema. Se os juízes começarem a se comportar dessa forma, eles vão sofrer as consequências da lei de voltarem a serem juízes e não a serem juízes que pregam decisões para que possam, né, ter sucesso na vida política. Né? Ter sucesso na vida política não precisava ter feito concurso para juiz. Agora, se você é juiz, aposentou e quer entrar na política, você tem que aguardar a quarentena. Doutor Scarpa, você acha que dá para fazer um paralelo? Por exemplo, parlamentares que terminam o mandato e querem a reeleição, o poder que eles têm do cargo na mão em relação àqueles candidatos que vão disputar, que são marinheiros de primeira viagem, de repente, nunca estiveram na política, ou até aqueles que já estão na política, mas estão sem cargo há muito tempo, também tem essa falta de isonomia, ou não? Completa, Mauro. Isso aí é a falta de isonomia que viola o princípio da igualdade e que viola o princípio democrático. Mauro, como é que você vai concorrer à vereança numa cidade cujo vereador usa o seu gabinete 4 anos para fazer política? E você, Mauro, só vai ter 50 dias para mostrar quem você é? Não, a democracia pressupõe liberdade de opinião. Eu gostaria hoje, por exemplo, de dizer assim, olha, eu sou candidato ao Senado em 2026. Qual o problema? Qual é o problema de alguém querer ser candidato e começar a fazer uma campanha intelectual das suas ideias? Quer dizer, se você só pode fazer isso 50 dias antes, e quem está na cadeira faz 4 anos ininterruptos, isso viola o princípio da isonomia. Isso é uma mudança que eu já pedi pessoalmente na Câmara dos Deputados, para que isso não é contra a classe política, isso é a favor da democracia. 12h37, programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Nosso próximo tema por aqui, o choque da pandemia provocou perdas em todo o mundo. Por isso, antes de expandir seus negócios e romper horizontes, as empresas precisam conhecer as regras e exigências dos mercados. Essa foi a maior motivação do Latam for Business, que aconteceu no último dia 26, aqui em São Paulo, e discutiu as tendências, oportunidades e investimentos no mercado internacional. Diego, as empresas precisam conhecer as regras e exigências dos mercados. Essa nuvem chamada pandemia ainda está impedindo que as empresas tenham essa visão, consigam enxergar no horizonte isso tudo, ou ainda é preciso mais um tempo? Obrigado pela pergunta. Para muitos segmentos, para muitos negócios, a pandemia ela atrasou o processo de internacionalização. Então, com as prioridades que vieram aqui no Brasil e no mundo, inclusive para manter empregos, né? Grandes empregadores tiveram bastante dificuldade, os pequenos, os médios mais ainda. Então, realmente, a pandemia retardou um pouco, ou pelo menos 12 meses, o processo de internacionalização de alguns negócios. Já outros, como, por exemplo, na saúde, na inovação, acelerou. Eu conheço algumas startups que já não são mais startups, talvez pela idade sim, mas pelo tamanho, pelo faturamento não, aceleraram seus negócios, inclusive entrando em mercados internacionais. Então, a gente tem cada vez mais tido um chapéu importante para o empresariado brasileiro para poder estimular a internacionalização de forma saudável. O que mais tem são cases de insucesso de empresários com seu DNA empreendedor, que vai entrar no mercado americano, no mercado chinês, no mercado africano, no mercado da América Latina, mas não sabe as particularidades locais. Então, como o WTC, felizmente, está presente em todo o globo, são 330 WTC espalhados no mundo, quase 100 países, a gente tem um chapéu nobre aí de facilitar a caminhada internacional para o empresariado brasileiro. Nós temos aí diversos cases nos últimos 10 anos, pelo menos aí 10 empresas brasileiras
colocaram o seu primeiro passo fora do Brasil através do WTC. E o Latam for Business, que você comentou, é apenas uma iniciativa que coroa todas essas nossas ações. A gente, de novo, entende, né, todas as particularidades regionais, então, por isso, a gente estimula ao longo do ano, além de projetos para determinadas regiões do mundo, regiões que podem ser exploradas mais pelos brasileiros, nós temos aí diversas iniciativas que trazem conteúdo para o pequeno, para o médio empresário e também para o alto executivo das grandes companhias que ainda, de repente, que ainda não estão lá fora. Então, o Latam for Business trouxe oportunidades da América Latina, de modo geral. Nós tivemos mais de 700 lideranças conectadas, apesar de a transmissão ter sido feita aqui por São Paulo, mais de 10 países conectaram, países de todos os continentes, Ásia, África, Europa, América do Norte, Estados Unidos, né, Canadá, fora, obviamente, os países da América Latina. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho aí de doutrinação e de orientação para empresas que querem entrar no mercado internacional. E, obviamente, com a pandemia, uma série de novas restrições aconteceram. A gente tem conseguido, tem tentado ao máximo se atualizar para poder orientar de forma mais ágil e qualificada o empresariado local. Diego, essa doutrinação, essa orientação, como você destacou esses dois termos, é claro que isso vem acontecendo, isso vem se formando, é um grande ativo que vocês têm a cada crise que acontece para poder, nesse aprendizado, lá na frente, em novas crises, tentar sair de maneira mais fácil. Então, quando se discute tendência, oportunidade, investimento no mercado internacional, com esse ativo na mão, a gente já passou por crise econômica, a gente já passou por crise política, estamos numa crise econômica e também numa crise política, mas isso vem na esteira de uma crise sanitária. Como é que esse ativo é colocado para enxergar os caminhos para sair mais fácil disso? A gente entende as particularidades de cada momento, e nos últimos 10 anos nós tivemos diversas crises, né? No Brasil ou fora do Brasil, pelo menos mais de 10 anos, né? Em 2008, lá com a queda do Lehman, lá nos Estados Unidos, que obviamente transbordou para uma série de outras regiões, para o mundo inteiro, na verdade. Desde lá a gente tem tido diversos desconfortos ou desafios mais agitados aí, e o WTC tem sido realmente um caminho para tentar, além de otimizar tempo, tentar trazer um caminho talvez de menos erros, de menos dores, né? de realmente um caminho mais ágil, o que tange a criar alternativas. E o mercado nacional, obviamente, o Brasil é um país continental, então tem oportunidade nos 4 cantos, mas, sem dúvida, olhar para o mercado, você está preparado para o mercado internacional para ser uma alternativa de geração de receita, você não depender só de receita local, receita nacional, mas você também poder faturar em dólar, por exemplo. Isso, sem dúvida, é um grande ativo que nós temos e a gente tem conseguido orientar os nossos clientes da melhor forma possível. E não só nos países mais óbvios, como os Estados Unidos, os países como China, enfim. Quarta-feira agora, a gente vai receber um secretário da Economia da Etiópia, junto com o embaixador, para falar de oportunidades na Etiópia. Então, a gente tenta ao máximo trazer alternativas não tão óbvias para o empresariado local, justamente pensar em diversificar seu portfólio de produtos, de serviços em outras regiões, até regiões que, de repente, não são aquelas mais imediatas na cabeça, como África, como Etiópia, tivemos Gana, tivemos Angola, enfim. Então, esse é um papel que a gente tem tentado trazer protagonismo. Não é fácil, especialmente quando as prioridades desse ano foram totalmente adversas, né? Mas a gente tem tentado estimular isso da melhor forma. 12h44, edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Mais um assunto aqui para o nosso debate. O governo federal prepara uma campanha publicitária para ser veiculada em TVs, rádios e jornais, caso o resultado do CAGED de 2020 mostre que o Brasil não perdeu empregos com carteira assinada. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A ideia da equipe econômica é exaltar o eventual resultado positivo em meio à crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus. Porém, os resultados dos últimos anos, para os meses de novembro e dezembro, indicam que o país pode fechar o ano com resultado negativo.
Doutor Flávio Sanches, sua expectativa, você acha que teremos condição de festejar a criação de empregos com carteira assinada? Infelizmente, não. Eu acho que números, às vezes, eles não são exatamente o que parecem. Então, eventualmente, pode ser que a gente tenha um número razoavelmente saudável, só que a gente vê na rua, né? A gente está sentindo os efeitos muito deletérios da crise. Eu acho que o ano que vem tende a ser um ano muito ruim. E até acho que o governo federal foi muito feliz nas ajudas que fez. Vi clientes e parentes que fizeram uso de medidas de estímulo e de salvar e proteger empregos, esperando a retomada. Uma retomada que veio longa, e me parece que pode ter aí uma ruptura por conta de uma situação médica. Acho que não é nem questão política, apesar de tentarem politizar o assunto, né, de segunda onda e tal. Então, pode ser que todo aquele esforço, todo aquele dinheiro investido pelo governo, que realmente salvou muitos empregos, rapidamente se perca, porque agora os negócios eles já não estão mais numa condição de decidir se segue ou não. Muitos estão fechando do dia para a noite, e aí eu acho que comemorar um resultado um pouco melhor ou pior de quanto à quantidade de empregos, sendo que a travessia ainda está longe de terminar, eu acho que seria prematuro e de mau gosto. Doutor Scaff, você acredita que na virada aí de 2021, aquilo que foi tratado no começo da pandemia como uma falsa dicotomia, ou seja, aquele ponto de equilíbrio entre preservar empregos e também proteger a saúde, você acha que a gente pode encontrar isso? A população teria que colaborar, não da forma como a gente está vendo, as pessoas aí se aglomerando em festas, sem máscara em todos os lugares. Será que é possível a gente encontrar esse ponto de equilíbrio? Olha, eu acho... primeiro gostaria, Mauro, de corroborar as palavras do meu colega Flávio Sanches, um excelente tributarista, e está abordando a matéria no seguinte ponto. Realmente vai haver uma dificuldade de conciliação entre a questão tributária e a questão empregatícia. É uma grande verdade isso. É uma visão muito realista que ele teve, pé no chão. Quero te parabenizar, Flávio, pelo seu comentário. E também dizer o seguinte, que não obstante o comentário do meu colega Flávio, ele acaba incentivando o que eu vejo, Mauro, de um plano de reconciliação nacional. Nós precisamos, pós-pandemia, ter os governos juntos, não essa bagunça política de briga em torno de um bem disponível que é a vacina, essa vergonha que esses governantes estão passando, brigando por uma coisa que não se briga, não é verdade? Então, eu vejo o seguinte, Mauro, nós só podemos baixar tributos quando a gente incentivar a economia nacional para que a gente arrecade o Estado, mais até facilitando a iniciativa privada, facilitando com menos instruções normativas, que acabam aí aniquilando, matando a advocacia tributarista, que tem que se virar diariamente com instruções normativas novas, com determinadas matérias que são inconstitucionais. Quer dizer, é muito difícil. Precisaria facilitar a vida do advogado tributarista, até para que, Mauro, a gente pudesse fazer com que o governo arrecadasse mais. Se você perguntar para o Flávio, por exemplo, quantas centenas de bilhões de reais estão sendo discutidos em juízo e que o contribuinte, cliente dele, gostaria de pagar para se livrar da ação, seria um grande ganho para o governo. Esse pacto nacional precisa haver. E deve haver, você acha que tem caminho para isso? Para tudo isso acontecer, a roda da economia tem que girar, e aí você arrecada e tem espaço para baixar tributos. Não tenha dúvida. Sabe por quê, Mauro? Porque pior do que está não vai ficar. O Brasil vai crescer em 2021. Só que precisa crescer de uma forma homeopática para ajustar esses parafusos.
Não adianta crescer muito de um lado e você depois aperta do outro e acaba os setores se degladiando na justiça. O que a gente precisa é de uma inteligência tributária para que se possa incentivar a iniciativa privada. Não é o contrário. Você não pode pisotear a iniciativa privada para arrecadar, porque você não vai arrecadar, né? É o que acontece. Vai ser contratado um advogado tributarista, o advogado tributarista tem meios de achar brecha na discussão e esse dinheiro fica depositado em juízo sendo discutido anos e anos, o que era para estar na educação, né, nas pontes, nas estradas, na polícia, né? Então, eu acho que a advocacia tributarista precisava ser consultada, precisava ter voz na OAB no sentido de fazer um grande pacto nacional. Diego, estamos na possibilidade desse pacto nacional, como sugere, como apela o doutor Scaff? Eu vou muito na linha do que o doutor Flávio e o doutor Scaff comentaram, em cima desse... caminhando aí para essa tomada de decisão aí, ou, de novo, né, uma linha ágil para essa tomada de decisão. Quanto mais rápido as coisas realmente tiverem um andamento, né, deixando um pouco a política de lado e tendo preocupações mais amplas, mais genuínas, não só a sociedade e, obviamente, né, as empresas, de modo geral, junto com a economia, vão colher uma herança positiva aí dessas decisões que estão engasgadas ainda. Walter, deixar a política de lado, o Diego falou. A gente vê o seguinte, um primeiro ano de um executivo é sempre difícil. Porque... Parece simples, né? Deixar de lado. Pois é, então, um primeiro ano de um executivo é sempre difícil, porque ele trabalha com o orçamento do antecessor, aí o segundo ano as coisas vão mais ou menos bem, porque ele já tem o orçamento dele, o terceiro já é hora de pensar na reeleição, e o quarto é o ano da reeleição. Então, o tempo todo a gente está vendo que está tudo sendo movido por luta política, né? Pois é, por isso eu adorei a fala do doutor Scaff, do doutor Flávio, e falar do Diego, porque, na verdade, essas três uniões aí de pensamentos é o que acontece. Se não tem um planejamento, um reflexo de política pública, o que eu digo? Sempre o que eu digo, se você não tem um planejamento em política pública realista, que é aquela que é voltada para o empresariado, é voltada para o cidadão, a coisa não anda. Não sem criticar o governo, não é isso. É que esse planejamento é cortado, é o que você falou. Começa um ano, ele começa na execução do outro que deixou o cargo, fica um ano com aquele orçamento, vai para frente, depois de 2 anos ele trabalha alguma coisa e já está na reeleição. No caso agora, com a pandemia, isso tudo diminuiu, né? O que eu acho assim, de extrema importância? Como é que você vai falar de geração de emprego que melhorou? Tudo bem, as pessoas estão se virando, mas aqui no estado de São Paulo, tem 30% dos bares e restaurantes estão fechados, né? Como é que vai falar disso agora para o estado que gera os maiores tributos para a União? O que tem muito agora que ser repensado é isso que o doutor Scaff falou, esse pacto nacional, né? A gente olhar para o mesmo lado, fazer protocolos para a saída dessa crise sanitária, até porque o mercado internacional e o mercado nacional vai entender. Eu gosto muito, viu, Diego, do que você está fazendo aí, está propiciando que o empresariado tenha alternativas e sejam vistas. Isso era papel até de política pública. Então, você vê como é que o brasileiro ele se mobiliza para que a crise não pegue ele. É que tem hora que realmente o cinto aperta. Não adianta ficar dando aí essa questão. Eu até entendo, ajudou bastante para girar a economia, essa questão do auxílio, mas a máquina pública não comporta tudo isso. Então, tem que pensar sempre para frente. Por isso, tem que ter essa união de tudo. E as três falas, elas se complementam. Quizá algum governante escute o nosso programa para poder jogar um pouco, repensar isso, parar de fazer briga paralela. Walter, você acha que a gente deveria ter eleições gerais? Você que tem experiência em disputa de eleição para o Executivo, eleições gerais, porque a gente tem eleições a cada 2 anos, primeiro na fase municipal aqui, que foi que acabou de acontecer, depois na fase estadual, governadores, presidente da República e Congresso Nacional. No sentido de que essa luta política não ganhe tanto espaço e que prevaleça o sentido da política, que é o bem comum, e não a luta política. A luta política faz parte, evidentemente, mas o bem comum, cadê?
a gente levanta fazendo política, fazendo que o meio que a gente vive seja uma escada, né? um dar de mãos, né? O governo deveria trabalhar assim. Agora, você dividir... por exemplo, o Mário Covas, o filho do Mário Covas, ele fala que deveria ter unido tudo. Inclusive, ele brigou antes dessa eleição para fazer uma eleição mais próxima uma da outra. É claro que atrapalha, né? Se você bota no meio o executivo do federal com os estados 2 anos, aí no meio começa a outra eleição, faz esse jogo de cadeira, o sujeito sai para deputado estadual, depois ele sai para vereador, sai para prefeito, e aí faz o que o SCAF falou aí. A máquina usa para reeleger injustamente as pessoas. Não estou falando isso porque eu fui candidato, não, porque eu fiquei em quinto. Eu dou graças a Deus, porque eu tive essa experiência. Mas a experiência do executivo, ele mostra que você tem que fazer o estudo árduo das secretarias, entender o orçamento público. Então, se você consegue setorizar um pouco mais, se você consegue fazer com que o cidadão entenda que tem que entender o que é uma eleição, o que é a máquina pública, que aquilo gira para ele, o que depois ele não pode ficar chorando depois de 4 anos. A gente vive uma crise. A educação está na Constituição, a saúde está nos municípios estabelecidos, e nunca a saúde e a educação estão priorizados. A gente vive uma crise de segurança. Por quê? Porque a gente deixa tudo para a última hora. Tem que ter a consciência do cidadão também. Olha o que está acontecendo na rua, Mauro. Aí, o pessoal sai sem máscara. Os hospitais... Eu fui operado agora, doutores, e eu vi no hospital um monte de gente em leito. Ninguém me falou, eu vi. E foi hospital público, do Mandaqui. Então, como é que pode? Precisa da educação, precisa da segurança, o governo tem que investir em política pública, vamos estreitar, vamos repensar tudo isso. Está faltando gente boa lá. Por isso que eu falo, tem que melhorar a qualidade. Pessoal, o tempo do programa se esgotando, vamos partir aqui para o encerramento. Walter, você está com a palavra, 10 segundos para a sua despedida. Nossa, eu queria agradecer, Mauro, a você, a Zenilda, né? Fausto Camunha, doutor Scaff, doutor Flávio, Diego, viu? Olha, feliz ano novo para vocês, oi, Natal, viu? Se a gente não se falar, viu? Feliz ano novo, que esse ano seja melhor. Eu sei que vai ser difícil, mas a luta de gente que nem vocês deixa a gente feliz. Obrigado, viu? Obrigado, Walter. Diego Pettinazzi, sua despedida, 10 segundos. É só agradecer a todos, Mauro, novamente agradeço o convite a todos do staff do programa Gente que Fala. Zenilda, obrigado pela atenção. Doutor Walter, satisfação. Doutor Scaff, doutor Flávio, ótimo conhecê-los, ótimo bater um papo com vocês. E só fazer um parênteses aqui, Mauro. Contributos arrecadados na China, a China reinveste no país 2,3 trilhões de yuan, né, que é a moeda local, em educação. Imagina se a gente pegasse um pouquinho disso e revertesse também para a educação aqui no Brasil, hein? Obrigado a todos, ótimo final de ano. Doutor Flávio Sanches, sua despedida, 10 segundos. Doutor Flávio? Seu microfone está fechado, doutor. Flávio, você está no mute. Obrigado. Eu estava dizendo, Mauro, que é a primeira vez que eu participo do programa, foi realmente muito agradável, a inteligência dos participantes, cada um no seu olhar, né? Eu espero que realmente o ano que vem a gente ultrapasse essas dificuldades e tenha maior entendimento entre todo mundo. Um grande ano e boas festas para todos. Obrigado, doutor Flávio Sanches. Agora, doutor Scaff, sua despedida, bem rapidinho. Mauro, obrigado, é muito importante, eu gosto muito de estar aqui com você, você é um apresentador de mão cheia, um homem intelectualmente muito inteligente. Quero parabenizar o Flávio, meu colega, pela inteligência tributária, pela visão de mundo, o meu querido Walter, por ser tão pé no chão, aí, uma pessoa experiente, comunicador de mão cheia, e Diego, sucesso para você. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor Scaff, pela presença, pelas palavras, pela parceria sempre aqui com a gente, com o programa Gente que Fala. O agradecimento, então, a todos vocês. O advogado doutor Alfredo Scaff Filho, o vice-presidente de negócios estratégicos do WTC São Paulo Business Club, Diego Pettinazzi Rodrigues, o advogado doutor Flávio Sanches e também o jornalista Walter Siglione. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, que também é um gerente técnico da Rádio Trianon, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o nosso diretor-geral, jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.